E Deus me levou adiante no tempo, no espírito, para me deixar ver parte da terra, o que ele me permitiu ver na visão após o arrebatamento. E ao me aproximar da cidade, vi fumaça e soube que não estava em um corpo físico, mas soube que estaria sufocando ao respirar aquele ar. Eu estive na visão por pelo menos 1h30, era no futuro, e era um tempo... Quero contar a você sobre uma visão que tive recentemente. Meu nome é Ken Bailey. Cedo pela manhã, provavelmente por volta das 4h45 da manhã, o Senhor me levou a uma visão. E vou compartilhar isso com você aqui em apenas um momento. Eu estava no espírito. Eu não estava em um corpo. Eu podia atravessar paredes. Eu podia de repente estar em outro lugar. E o arrebatamento havia ocorrido recentemente. E Deus me levou adiante no tempo, no espírito, para me deixar ver parte da terra, o que ele me permitiu ver na visão após o arrebatamento. E foi impressionante e chocante ver o que vi na visão. Então tenha em mente, eu não estava em um corpo, eu estava no espírito. Fui levado adiante no tempo, mas fui feito para saber que era... Logo após o arrebatamento dos cristãos, seguidores de Cristo, crentes em Cristo, foram levados ao céu. E a tribulação de 7 anos havia começado na terra. E eu quero compartilhar com vocês o que me foi mostrado. Então, por volta das 4h45, ou algo assim, eu acho, de manhã, a visão começou. E a primeira coisa que me foi dita na visão foi uma escritura que o Senhor me citou. E o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. E então, de repente, olhei para o chão e vi uma única moeda. E eu fui pegar a moeda, e então, de repente, havia um monte de moedas no chão. E então eu vi um monte de maços de dinheiro, e eles tinham um elástico em volta. E comecei a ver grandes pilhas de dinheiro em papel com elásticos ao redor deles, e eu pensei que havia uma grande riqueza aqui, e eu ia me abaixar e pegá-la. Mas o Senhor me disse para não pegá-la, que não tinha valor algum, e eu fiquei atônito. Uma enorme quantidade de dinheiro no chão, e agora não tinha valor, e me disseram que a moeda não era mais usada, moedas e dinheiro em papel não eram mais usados, e que a moeda havia sido desvalorizada, que tanto dela havia sido distribuída. Eu fiquei sabendo que tanto havia sido dado às pessoas. E agora havia um novo sistema mundial, um novo governo, e as pessoas não usavam mais moedas ou dinheiro em papel. De repente, dali eu olhei para a rua, virei nessa direção e na minha frente estava uma mulher segurando um bebê pequeno em seu braço esquerdo, e com a mão direita ela segurava uma criança pequena e caminhava pela rua. E eu podia ver seu rosto. Eu estava atrás dela, talvez a uns 15 metros. Mas então eu estava na frente dela e pude ver seu rosto, e seu rosto estava sem vida. Ela não estava usando maquiagem e não havia alegria. Ela parecia estar em choque com o que havia acontecido. O marido dela não estava com ela, e ela simplesmente parecia estar em choque. Ela não estava falando nem com o bebê em seu braço esquerdo, nem com o filho pequeno que segurava com a mão direita. Ela estava apenas andando pela rua, meio que em um transe pelo que havia acontecido. De lá, fui subitamente levado para dentro de uma casa. E eu estava simplesmente dentro da casa. Não passei por uma porta nem nada. De repente, eu estava dentro de uma casa. E antes disso, vi um caminhão parar em frente a essa casa. Então, eu estava dentro da casa. Um homem estava dirigindo o caminhão. Ele saiu. Uma mulher saiu do outro lado e eles foram embora, até a porta. Então eu estava dentro da casa e fiquei sabendo que as pessoas na porta da frente não entraram. Eram do novo governo mundial. Uma mulher foi até a porta, estou a uns 6 metros atrás dela agora. Uma mulher foi até a porta e abriu a porta e começou a conversar com eles. E eles informaram a ela que para ficar na casa
ela teria que aceitar a marca do governo para permanecer na casa, para poder comprar comida. Ela não tinha comida, precisava de comida para ela e seus filhos. E, para acessar sua conta bancária, ela teria que aceitar uma marca. E então ela ficou triste, não havia vida nela, ela estava sem alegria. As duas pessoas da porta, o homem e a mulher, estavam apenas fazendo o seu trabalho de forma objetiva. Eles não riram nem interagiram de maneira feliz com a mulher. Disseram a ela o que ela deveria fazer. De repente, estou fora de casa, não passei pela porta, estou no espírito. De repente, estou fora de casa e em um bairro, olho ao redor e percebo que há casas bonitas. Vejo calçadas, mas não há veículos por aqui. Não há veículos nem caminhões. Não vejo veículos de jeito nenhum. E não há outros homens. Não vejo outros homens. Na visão, não vejo outros homens, exceto o homem do governo que estava na porta com a outra mulher que estava com ele. Não vejo outros homens na visão. Onde estão os homens? Onde eles estão? Estão em combate em uma guerra? Estão a serviço do governo como aquele homem e estão em seus trabalhos? Estão em campos de prisioneiros? Foram levados embora, mas não vi outros homens na visão. Então eu ando, mas estou no espírito neste bairro e vejo uma bela casa à minha direita e olho para ela. E digo a Deus em minha mente, telepaticamente, Deus, por que esta casa está vazia? Fui levado a saber que está vazia e o Senhor me disse, Ken, está vazia porque as pessoas, para estarem nessa casa, têm que aceitar a marca do governo e elas não aceitaram, estão fugindo. Então, de repente, fui levado a saber algumas coisas que o Senhor me disse que houve uma grande fome na terra, uma grande fome. E as pessoas estavam com fome e perderam seus empregos. E me disse que é como nos dias do Egito, em nossas Bíblias, onde José trabalhou para o faraó quando ele estava no controle da terra. E houve a fome de 7 anos. E as pessoas, para conseguirem comida, vieram e eles venderam tudo e compraram. Compraram comida com seu dinheiro no início. Então eles venderam tudo. Perderam suas casas. O governo detinha tudo. O faraó, que era o líder do mundo, possuía tudo, porque José o obteve para ele. Ele tomou tudo de todos, dinheiro, gado e terras. Tudo para lhes dar comida para comer e sobreviver durante a fome de 7 anos. Disseram-me que era assim na terra, na tribulação, que o governo possuía todas as casas e negócios. Fui mostrado ruas principais nas cidades e estavam vazias e novamente não havia carros na frente delas. O governo detinha todos os negócios e todas as residências. E ainda tinha havido uma grande fome e as pessoas estavam famintas, pois venderam, trocando e distribuindo tudo o que tinha para conseguir alimento. Então, ao olhar para o céu, percebi nuvens de tempestade se formando no horizonte. Era algo sombrio. Eu vi nuvens cinzentas como as do inverno e uma forte tempestade se aproximando que iria trazer neve ou ser uma nevasca. Eu vi relâmpagos e tempestades e nuvens escuras no horizonte e que talvez tornados estivessem se aproximando. Mas o céu estava ameaçador. Então, de repente, fui levado e movido em espírito para uma cidade. E ao me aproximar da cidade, vi fumaça e soube que não estava em um corpo físico. Mas soube que estaria sufocando ao respirar aquele ar. E comecei a notar incêndios. A fumaça engrossou quando cheguei perto da cidade. E então vi cinzas pretas no chão. A cidade estava em chamas. Algo aconteceu. Não sei se foi um ataque de míssil, meteoros ou algo que caiu do céu e a queimou completamente. Mas a cidade estava queimada e restavam apenas brasas, fumaça terrível que sufocava.
Fui levado a saber se eu era como as outras pessoas. Não vi ninguém. Também. Foi triste. Então me tiraram de lá e fui para o campo. Novamente não andei. Estava no campo e ficou escuro. Não sei se era de noite, parecia que sim, ou se o sol havia escurecido. Mas eu estava no campo e olhei ao meu redor. Comecei a olhar. Virei-me e olhei ao meu redor e estava escuro. Estava completamente escuro e no horizonte eu podia ver fogos queimando. Fogos queimando em diferentes lugares ao meu redor e eu pensei, Senhor, o que é isso? O Senhor me fez saber que aquelas eram cidades no horizonte e elas tinham todas queimado até o chão e novamente como a cidade para a qual eu tinha sido levado. Restavam apenas os remanescentes, edifícios e estruturas que ainda estavam queimando e era isso que eu estava vendo. Então, era um tempo terrível para resumir a visão. O dinheiro, as moedas e o papel moeda não tinham valor. O Senhor me disse no início da visão, não terás outros deuses diante de mim. E eu sabia que Ele estava me dizendo que essas pessoas foram deixadas para trás. Elas não escaparam da tribulação de 7 anos. Elas tiveram que passar por isso se sobreviveram. E que eles tinham deuses antes dele. Eles nunca haviam recebido Cristo como seu Salvador. E é por isso que estavam passando pela tribulação de 7 anos. E eles estavam experimentando a ira de Deus e tudo o que Satanás estava fazendo na terra. Eu vi novamente apenas aquele homem. Não havia outros homens. Não havia outros veículos. O único veículo que vi foi aquele veículo do governo estacionado em frente à casa. As pessoas, as mulheres que vi, as crianças, todos estavam sem alegria. Eles estavam em choque. Havia uma grande fome. Novamente, o governo possuía tudo. Fui levado a saber mais tarde no vídeo. No início, me disseram que era a marca do governo. Você tinha que aceitar a marca. Depois me disseram que a marca era seu ID do governo. Você tinha um ID do governo. E você tinha que aceitar a marca para poder estar em uma casa, para poder obter comida do governo e para acessar sua conta bancária, para comprar e vender, pois não havia mais dinheiro ou moedas na terra. Foi um tempo terrível, eu estava tão triste. Não era um sonho. Quero que você saiba que o Senhor me fez olhar para o relógio às 5:08 da manhã de forma intencional, quando eu estava no começo da visão. Quando terminei de ver, voltei à visão e achei que uns 7 minutos se passaram. Fiquei surpreso, pois após ver as cidades queimando à noite ou na escuridão, observei as cidades em chamas e olhei ao meu redor. Depois disso, saí da visão e eram 6:19 da manhã. O Senhor me mostrou que mais 1h08 se passaram, quando parecia que foi apenas um momento na minha mente. Eu estive na visão por pelo menos 1h30, era no futuro. Os cristãos já haviam sido arrebatados, seguidores de Cristo, e era um tempo terrível na terra. Não estou dizendo que será assim em todos os lugares, mas isso foi o que me foi permitido ver. E eu estava triste. Meu coração estava partido pelas pessoas e pelo que elas estavam passando. Então essa foi a visão que tive, uma visão da vida na terra, ou do que me foi permitido ver. Boa tarde, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Um grande abraço para vocês. Eu vim falar de uma visão que o Senhor me deu há 7 dias atrás, e esta visão foi com 3 cavalos, um preto, um amarelo e um vermelho. Portanto, eles vinham assim, o cavalo preto neste caso vinha na frente, que este cavalo preto é o segundo, e o amarelo vinha a seguir dele, neste caso que é o quarto, e o vermelho, neste caso que é o segundo cavalo, vinha atrás. E eles assim, portanto, o cavalo preto vinha assim na frente, e o amarelo vinha quase colado cabeça com cabeça, como também o vermelho quase com cabeça com cabeça. Eles vinham a correr muito depressa. Eles quando estava a passar, eles fizeram assim uma curva, depois o cavalo subia, depois descia outra vez, e quando eles passavam,
havia muito fogo, de um deles passava, havia muito fogo. E ele já o passar, eu via anjos assim a subir de um lado e do outro assim, muito depressa assim. O céu estava em aberto e depois, quando eles passavam, os anjos subiam para cima. Eu vim pedindo confirmação ao Senhor. E o Senhor, hoje, esta manhã, era 6h40, o Senhor me deu a confirmação. E como é de costume, eu faço sempre 2 dias de jejum por semana, só água sem comer. Neste caso eu fiz quarta, quinta e acabei hoje ao meio-dia. E o Senhor esta manhã dei uma confirmação que foi assim. O Senhor me mostrou, foi assim. Eu vi 2 cavalos, isso é a segunda visão, um papa vestido de branco em cima de um cavalo branco, e um papa vestido de preto em cima de um cavalo preto, em cima do muro. O muro era largo, muito largo. E o cavalo branco estava à direita e o cavalo preto estava à esquerda. E o papa do cavalo branco dizia assim para o do cavalo preto: olha, dá cabo daqueles 2. E o papa de cavalo preto estava com uma pistola na mão. Ele matava os 2 indivíduos e também estava a matar o que estava lá ao lado à esquerda dele, que era o cavalo preto. E do lado do cavalo branco estavam muitas pessoas também. E com o cavalo branco estava com a espada, ele estava a ceifar as pessoas. E eu estava assim de longe a apreciar tudo. E quando o do cavalo preto olha para mim, agora eu não sei se ele me vê ou não, mas eu decidi fugir. Quando eu fugi, eu caí em cima das telhas das casas. Eu depois vou para fugir, eu fico parado assim, e eu vi muitos porcos. E o significado disto eu já vou vos falar, que é assim: o cavalo branco estava a matar muitas pessoas. Os 2 cavalos subiam para cima das telhas das casas, ou depois eles cefavam as pessoas de um lado e do outro. As pessoas era só a fugir, muito a fugir aos gritos. Eu depois, aí a visão se acabou. Portanto, o cavalo preto vinha na frente, o amarelo vinha atrás e o vermelho era o último. Neste caso, o vermelho em Apocalipse é o segundo cavalo, que eu vou ler agora aqui na passagem bíblica. E Apocalipse 6:3. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava assentado sobre o foi dado que lhe tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Este é o cavalo vermelho que está aqui em Apocalipse. O terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi dizer: o terceiro animal vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olheis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha o nome de morte e o inferno. E seguida foi-lhe dado o poder para matar 1/4 parte da terra com a espada, e com a fome, e com a mortandade, e com as feras da terra. Meus irmãos, eu acabei de falar há pouco da segunda visão, que foi do cavalo preto e o do cavalo branco, que eram os 2 papas, vestido de preto e de branco. Isso também significa que é um aviso para os irmãos católicos que estão sendo enganados. É assim, é forte, eu tenho que falar, e é assim, eu não venho aqui criticar a religião de cada um, porque assim, Jesus não é religião. Jesus, ele é amor. Jesus é amor e não religião. Jesus não tem placa de igreja. E assim, é forte, mas eu tenho que falar. Mas é assim, meus irmãos, eu respeito muito meus irmãos católicos. Mas é assim, agora desta passagem que eu vou vos ler,
como também desta visão que o Senhor me mostrou, dos dois papas, em cima do cavalo branco e do cavalo preto. Os dois estavam a matar as pessoas. O do cavalo preto estava a matar com a pistola e o do cavalo branco estava a matar com a espada. Isso tem um significado, porque assim, eu creio que Jesus já está a abrir o terceiro selo, que é o do cavalo preto, que neste caso que estava na frente, que é o cavalo preto que estava na frente, que é o significado do cavalo preto, é pobreza e fome, meus irmãos, que é o que tem a balança na mão. Portanto, eu quero vos falar, a visão que o Senhor deu dos 3 cavalos, de onde eles passavam, estava a pegar fogo, significa que os anjos estavam a subir muito depressa. Significa que estas pessoas que estão a morrer sem Cristo, isso é um aviso que o Senhor está a dar. Estes irmãos estão a morrer sem Cristo. Portanto, meus irmãos, existem 2 reinos. Nós é que escolhemos qual dos 2 queremos ir. Portanto, quando esses cavalos passavam, estou a repetir, quando esses cavalos passavam, os anjos estavam a subir. E eu creio que os anjos estavam a subir que as almas daqueles que foram salvos, que é as pessoas que vão morrer com a fome, que significa o cavalo preto, que vão morrer com a fome. E aqueles que não foram salvos, olha, tem muita pena, mas os 2 reinos existem, que o céu e o inferno existem. Os próprios demónios, que eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, que foi o endemoniado de Gadareno. Os próprios demónios não querem ir para o abismo, que eles disseram a Jesus, não nos atormente e lança-nos para os porcos. Ou porquê que eles quiserem ir para os porcos? Porque eles sabem que o inferno vai haver muito tormento, uma dor insuportável, uma dor eternamente, vão ser atormentados eternamente, meus irmãos. Por isso, esses cavalos quando se passavam, os anjos estavam a subir, era com essas almas que estavam a ser salvas. E aquelas que não foram salvas, olha, muita pena, que vai ser muito doloroso. O pior não é estar lá no inferno, o pior é a presença do Divino Espírito Santo que não vai estar lá. E da segunda confirmação da visão que o Senhor me deu dos 2 cavalos, que eu vi dos porcos. É assim, meus irmãos, eu vou-vos ler, e este vídeo é um aviso que o Senhor está a dar para os irmãos católicos e como também para os crentes que estão em cima do muro, que estão um pé no mundo e um pé dentro da igreja, ou assim seja, ou és quente ou és frio. E portanto, eu vou ler aqui a passagem bíblica, que é assim, para os irmãos católicos, que é assim, vocês vão à igreja católica, vocês podem 20, 10, 30 anos, vocês nunca vão ver um padre abrir no livro do Êxodo, que significa exemplo, Êxodo 20, do 1 ao 6. Os papas que estão a ensinar a velar a imagem de Maria e as imagens na igreja, eles dizem assim, olha, isso é só um simbolismo, mas irmãos, isso é um grande engano. Eles nunca leram, eu próprio já fui à igreja católica, eles nunca leem o Êxodo 20, que é dos 10 mandamentos, que é assim, Êxodo 20, do 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, à terceira e quarta geração naqueles que me odeiam, e faço misericórdias dos que me amem e aos que guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, portanto, este segundo sonho que eu tive dos 2 papas em cima dos cavalos a matar as pessoas de um lado e do outro, que são combate com a visão que eu tive há 7 dias atrás, que é dos 3 cavalos que os anjos levavam as pessoas. O significado daqueles anjos a subir significa que eles estavam a levar as almas daqueles que morreram a Cristo. Agora, aqueles que não morreram a Cristo, olha, tenham muita paciência, meus irmãos,
Portanto, meus irmãos, eu estive a ler aqui o Êxodo 20, que é do 1 ao 17, que é o próprio seu testemunho, que já foi à igreja várias vezes católica, antes quando eu era católico, e eu nunca vi um padre abrir no Êxodo 20, a falar sobre a imagem. E se eles falarem, eles vão se descartar assim, isso é um simbolismo. Mas se Deus maldito o homem, que rezará uma imagem à minha semelhança, se nós formos rezar para a imagem, ele se está a amaldiçoar aquela imagem, ele também está a amaldiçoar as pessoas que vão orar para a imagem. Vocês estão a perceber? E depois não é isso. As pessoas católicas, a tradição das pessoas católicas também, são ter imagens de Maria, de Jesus, de São José, São João, e depois eles velem com as velas aquelas imagens. Portanto, se Deus amaldiçoa aquelas imagens, aquilo são portas de entradas, são portais. E olha um grande engano que os padres e os papas estão a fazer. Ao meter estas imagens dentro de casa, isso são portais para os demónios entrar, E mais muitos irmãos vão dizer assim, mas irmão, eu através de uma estátua, de uma imagem, já fui curado. Isto é um engano. O Satanás faz milagres através de uma imagem, para que nós deixamos de zelar por nosso Pai do Céu e para não estarmos a ir à imagem à procura de milagres, de onde isto é um grande engano, meus irmãos. Olha, meus irmãos, o aviso está dado e as visões foram estas. E é assim, eu vou ler agora aqui, ver como é que os dois reinos existem, que o tormento eterno no inferno, até que os demónios não querem ir. Está em Lucas 8, 30 a 33. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, legião. Uma legião são mais de 1000 demónios para cima, meus irmãos. Legião, porque tinha entrado nele muitos demónios, que era o endemoniado de Gadareno. No Lucas 8, 31, e os demónios rogavam-lhe que não o mandassem para o abismo. Vê, eles nem querem ir para o abismo, porque até os próprios demónios sabem o quão doloroso é estar no abismo, meus irmãos. Vocês que abriam os olhos, meus irmãos. Lucas 8, 32. E andava ali pastando no mundo uma vara de muitos porcos, e rogavam-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe, e tendo saído os demónios do homem, e entraram nos porcos a manada, e precipitou-se de um penhasco no lago e afogou-se. Vocês viram, meus irmãos, a visão que eu tive dos cavalos, os anjos a subir, eu estou a repetir-se mais uma vez, eram as almas das pessoas que eles estavam a levar, que estavam a morrer em Cristo. E agora, esta visão, a confirmação que o Senhor me deu, que eram 2 católicos, que eu já falei aqui, meus irmãos. Agora, se vocês já sabem da verdade, que se vocês lerem em suas Bíblias o Êxodo 20, do 1 ao 17, olha, está lá os 10 mandamentos. Fala sobre imagens, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Está lá os 10 mandamentos, meus irmãos. E agora, através deste vídeo, o Senhor já avisou, e os irmãos católicos, quem vir este vídeo, e se não se quiser converter, é porque não quer. É como tem uma parábola que Jesus disse. E vós olhando e não veis. É porque a pessoa não quer ver, a pessoa sabendo que é verdade e não quer. E vós ouvides e não quereis ouvir. Isso está em Mateus. É porque a pessoa não quer ouvir a verdade. Portanto, eu estou a falar através deste vídeo para os irmãos também católicos, com muito respeito, e eu peço perdão por isso, mas olha, é verdade, eu tenho que falar a verdade, é forte, e assim, vocês que abrem os olhos, se Deus está-me a dar estas visões, eu creio que já está sendo o terceiro selo, eu creio que já está a ser aberto, para o Senhor mostrar-me o cavalo preto, que é o terceiro, e neste caso está o primeiro, que significa a fome e a pobreza, que tem a balança na mão. E isso significa as medidas de cevada por dinheiro. Meus irmãos, um grande abraço para vocês, eu vos amo. E agora eu queria fazer uma oração de entrega. Se vocês fizerem a sua oração, ainda vocês têm tempo, e o Senhor está a dar uma oportunidade grande a vocês. E não se esqueça que eu também tenho um vídeo no canal que o Senhor me deu uma visão da porta da graça, já estava meio de greta, estava assim já, estava quase a fechar. A porta estava quase a fechar, e eu vi as almas entrando mesmo à rasquinha.
Portanto, se vocês quiserem fazer uma oração de entrega comigo, serão bem-vindos mais um filho do Senhor e bem-vindos à família real de Cristo, que somos nós. Nós somos falhos, meus irmãos, mas se nós nos arrependemos, o Senhor é tão amoroso que Ele nos aceita como filhos para a família real, meus irmãos. Então vamos lá fazer esta oração. Senhor Jesus, obrigado por morreres na cruz por mim, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, Senhor. A partir de hoje, Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração para Ti, Senhor Jesus. Que a partir de hoje, Pai Jesus, que sejas Tu, Pai Divino e Espírito Santo, a guiar os meus passos e a minha vida, Pai. Senhor Jesus, eu creio que vieste ao mundo morrer por mim e eu creio que Tu és o meu único e suficiente Salvador, Senhor. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Toda a honra e glória é dada a Ti, Pai Divino e Espírito Santo. Toda a honra e glória é dada a Ti, Pai Jeová. Toda a honra e glória é dada a Ti, Pai Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti. Um abraço para vocês, meus irmãos. Eu vos amo.